Olá, sejam todos bem-vindos à aula 3 do curso Pioneiros em Bitcoin. Nas duas lições anteriores percorremos um arco que vai da denúncia à arquitetura. Primeiro diagnosticamos a doença do sistema financeiro tradicional, o vício na dívida infinita, a tirania dos intermediários e a ilusão da propriedade. Depois desmontamos a máquina que Satoshi Nakamoto construiu como antídoto, a blockchain imutável, a prova de trabalho, o consenso descentralizado, a soberania das chaves privadas. Hoje vamos responder a pergunta que raramente é feita, mas que é a chave para todo o resto. Por que o Bitcoin tem valor? Não no sentido superficial de por que as pessoas pagam por ele. Isso é uma tautologia. No sentido profundo, qual é o mecanismo econômico que sustenta o seu valor? Ao longo da história atribuímos valor a coisas por razões muito diferentes. O sal tinha valor porque preservava alimentos. O ouro tinha valor porque era raro, maleável e bonito. O papel moeda tem valor porque um governo decreta que tem. O Bitcoin é diferente. O seu valor não vem da utilidade física nem do decreto estatal. Vem de três propriedades fundamentais programadas no seu código que vamos explorar uma por uma. A escassez absoluta e previsível, o mecanismo de halving e os seus ciclos econômicos, o efeito de rede e a sua comparação com reservas de valores tradicionais. Preparem-se para pensar em economia como nunca pensaram, porque o que vamos descobrir é que o Bitcoin não é apenas uma moeda. É uma experiência monetária em tempo real, com regras mais transparentes e mais honestas do que qualquer sistema que a humanidade já concebeu. Para compreender o valor do Bitcoin, temos de recuar ao conceito mais básico da economia, a escassez. Imagina um mundo onde o ar é gratuito, é abundante, ninguém paga por ele. Agora imagina um mundo onde a água é gratuita. Impossível, porque a água é escassa em muitos lugares. A escassez é a mãe do valor. Se algo é infinito, o seu preço tende para zero. Se algo é finito e desejado, o seu preço sobe. Os sistemas financeiros tradicionais violam brutalmente este princípio. Os bancos centrais podem criar dinheiro do nada. Tem como nome técnico Quantitative Easing, mas o nome verdadeiro é inflação da oferta monetária. Entre 2008 e 2015, a Reserva Federal dos Estados Unidos criou mais de 3,5 bilhões de dólares do nada. O Banco Central Europeu não ficou para trás, fez o mesmo com seus programas de compras de ativos. Este dinheiro novo não aparece magicamente na sua conta. Entra primeiro no sistema bancário, inflaciona os preços dos ativos, ações, imóveis e só depois lentamente chega ao custo da tua vida. É um imposto invisível, silencioso, que corrói o teu poder de compra sem que nunca veja uma fatura. O Bitcoin é a negação radical desta lógica. No seu código, na linha 1 do seu protocolo, está escrito 21 milhões. Este é o número máximo de Bitcoins que alguma vez existirão. Não há um a mais. Nenhum governo pode decretar mais, nenhum banco central pode imprimir para salvar um amigo falido. Nenhuma crise pode justificar uma violação desta regra. É a escassez programada, a primeira moeda com uma oferta verdadeiramente previsível e imutável. O livro Crypto Revolution compara esta propriedade ao ouro. Há uma quantidade finita de ouro no mundo. Há uma oferta finita de Bitcoin que alguma vez existirá. Mas o Bitcoin é melhor que o ouro em três aspectos cruciais. Divisibilidade. O ouro pode ser dividido em gramas, depois em miligramas. É difícil. O Bitcoin é divisível até 0,000001 BTC, chamado de um satoshi. Pode comprar uma fração infinitesimal de Bitcoin, tornando-o acessível a qualquer pessoa, mesmo quando um Bitcoin inteiro valer milhões. Segundo a portabilidade, transportar $1 milhão em ouro requer um cofre e um caminhão blindado. Transportar $1 milhão em Bitcoin requer uma frase de 12 palavras guardada na memória ou num pedaço de papel. Pode atravessar qualquer fronteira sem ser detectado em segundos. Terceiro, a verificabilidade. O ouro pode ser falsificado com tungstênio banhado a ouro. O Bitcoin é puro código. A sua escassez é verificável por qualquer pessoa, a qualquer momento, na blockchain. Este é simplesmente o primeiro pilar econômico do Bitcoin, a escassez absoluta como fundação de valor. Não é uma escassez baseada na dificuldade de extração como o ouro, é uma escassez baseada em lei matemática. É mais dura, mais previsível, mais transparente do que qualquer recurso físico. Agora, se a oferta total é de 21 milhões, como é que esses Bitcoins entram em circulação? Não são todos criados de uma só vez, são libertados gradualmente através do trabalho dos mineiros. A cada bloco minerado, aproximadamente cada 10 minutos, o protocolo cria novos Bitcoins do nada e dá aos mineiros como recompensa. É o único mecanismo de criação da moeda. Mas aqui está a genialidade toda. Esta criação não é constante, diminui ao longo do tempo. A cada 210 mil blocos, aproximadamente a cada 4 anos, a recompensa por bloco corta pela metade. Este evento é o halving. Vamos ver a progressão. De 2016 a 2020, a recompensa estava 12,5 BTCs por bloco. De 2020 a 2024, a recompensa cai para 6,25 BTCs por bloco. De 2024 a 2028, a recompensa vai cair para 3,125 BTCs por bloco. E assim sucessivamente, até que por volta do ano de 2140, a recompensa se torne efetivamente zero.
todos os 21 milhões de bitcoins estejam em circulação. O que é que isso significa em termos econômicos? Significa que a taxa de inflação do Bitcoin é conhecida, previsível e decrescente. Enquanto a impressão de dinheiro fiduciário é uma decisão política opaca, sujeita a pressões eleitorais e resgates bancários, o halving do Bitcoin é um evento determinístico. Está escrita no código. Ninguém o pode adiar, cancelar ou acelerar. Esta previsibilidade tem consequências fascinantes. Historicamente, cada halving foi seguido meses depois por um grande aumento do preço do Bitcoin. Agora, por que o halving reduz a nova oferta que entra no mercado? Se a procura se mantém constante ou aumenta, a redução da oferta pressiona o preço para cima. É a lei da oferta e da procura em ação, sem manipulação. Mas há outra camada. O halving também reduz a recompensa dos mineiros. Se o preço do Bitcoin não subir, alguns mineiros tornam-se não rentáveis e desligam as suas máquinas. Isto reduz o poder computacional da rede, ajustando a dificuldade de mineração para baixo. O sistema autorregula-se. É um mecanismo econômico cibernético, um feedback loop que mantém o equilíbrio sem necessidade de intervenção central. O livro descreve esta dança entre oferta, procura e dificuldade com uma imagem. Lembra-me o paradoxo de Zeno de Aquiles e a tartaruga. Aquiles nunca consegue apanhar a tartaruga porque cada vez que cobra a distância, a tartaruga avançou mais um pouco. O halving é o passo da tartaruga. A corrida nunca acaba, mas a escassez torna-se cada vez mais severa. Este é o segundo pilar econômico. A oferta decrescente e previsível como mecanismo de valorização. Não é um esquema de enriquecimento fácil, é uma política monetária programada mais transparente do que qualquer política de qualquer banco central. Um dos debates mais intensos na comunidade de cripto é: o Bitcoin é uma reserva de valor ou uma moeda de transação? A resposta honesta é: neste momento é principalmente uma reserva de valor. E isso não é uma falha, é uma fase de transição. Vamos comparar o Bitcoin com o ouro e com o dinheiro fiduciário. Ouro, prós. É escasso, aceito globalmente, reserva de valor testada por milénios. Os contras, difícil de transportar, difícil de dividir, difícil de verificar a autenticidade. Dinheiro fiduciário, ouro, dólar, libra, kwanza. Prós, conveniente para transações diárias, aceito localmente. E os contras, inflacionários por design, sujeitos ao controle e confisco. Agora vamos ver o Bitcoin. Prós, escasso como ouro, divisível e portátil como digital, resistente a confisco. E os contras, ainda volátil, ainda não aceito universalmente, ainda em fase de adoção. O livro argumenta que a transição de reserva de valor para meio de troca levará décadas, tal como o ouro demorou séculos. O Bitcoin tornará uma moeda global adequada, onde alguém do Sudão possa trocar e interagir com Bitcoin tão facilmente e eficientemente quanto alguém da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Índia, Jamaica, Camboja, Angola. Esse dia em que o Bitcoin é amplamente aceito como reserva global, penso que está a chegar muito em breve, talvez nos próximos 10 anos. Mas enquanto esse dia não chega, o Bitcoin serve um propósito mais fundamental: proteção contra a diluição monetária, a inflação. Se tiveres 100 euros no banco hoje, daqui a 10 anos, devido à inflação, talvez 2, 3% ao ano, o seu poder de compra terá caído para cerca de 750, 800 euros. E a inflação é real. A que sente no supermercado, na renda, é mais alta. Se tiveres 0,1 bitcoins hoje, daqui a 10 anos, o seu poder de compra depende de quantas pessoas adotaram a rede. Se a adoção crescer, o seu poder de compra pode multiplicar-se. Se a rede falha, pode ir a zero. Esta assimetria que atrai investidores, o risco de perda total é contrabalanceado pela possibilidade de ganhos assimétricos. O livro cita um exemplo real: o comprador da casa. O preço do Bitcoin estava em 750 dólares quando a transação foi iniciada. No final da transação, o preço do Bitcoin estava a 1000 dólares. O comprador acabou por ganhar cerca de 25% da taxa de câmbio. Atenção, isso é volatilidade, representa um risco, mas também uma oportunidade. Há um conceito em economia que é crucial para entender o valor do Bitcoin: o efeito de rede. Uma rede torna-se mais valiosa à medida que mais pessoas vão utilizá-la. O telefone é um exemplo clássico. Um telefone sozinho é inútil. 2 telefones criam uma rede de valor limitado. 1 milhão de telefones criam uma rede de valor imenso. O Bitcoin é uma rede e o seu valor segue uma lei matemática semelhante à lei de Metcalfe. O valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de utilizadores. Quantos utilizadores têm o Bitcoin hoje? Não sabemos ao certo, mas estima-se que até 100 milhões de pessoas em todo o mundo, menos de 2% da população global. Se o Bitcoin atingir até 10% da população global, o valor da rede, segundo a lei de Metcalfe, poderá multiplicar por 25 ou mais. O livro cita uma previsão do Fórum Econômico Mundial. Até 2027, 10% do PIB global estará armazenado em tecnologia blockchain. Se isso acontecer e se o Bitcoin mantiver uma parte significativa desse valor, o preço do Bitcoin poderá atingir centenas de milhares de dólares. Este é o terceiro pilar econômico: o efeito de rede como motor de valorização ao longo
longo prazo. Quanto mais pessoas usam o Bitcoin, mais valioso ele se torna. Quanto mais valioso ele se torna, mais pessoas querem usá-lo. É um ciclo virtuoso autoalimentado. Mas atenção, o efeito de rede também funciona ao contrário. Se a confiança se quebrar, os utilizadores podem sair e o valor colapsa. É importante realçar aqui que o Bitcoin não está imune a falhas, mas a sua resiliência ao longo dos 20 anos de ataques de hackers, proibições e crises é um testemunho de robustez da sua rede. Temos de ser realistas, nenhuma análise econômica estaria completa sem uma discussão franca sobre os riscos. Primeiro risco, volatilidade extrema. O Bitcoin já caiu mais de 80% em múltiplos ciclos. Em 2011 caiu de $32 para $2. Em 2014 ele saiu de 1.100 para $200. Em 2018 ele cai de $19.000 para $3.000. Esta volatilidade é incompatível com uma moeda de uso diário. Ninguém quer receber um salário numa moeda que pode valer metade no dia seguinte. A resposta dos entusiastas é: a volatilidade diminui à medida que o mercado amadurece e a liquidez aumenta. E os dados mostram que de facto a volatilidade do Bitcoin tem diminuído com o tempo, mas ainda é alta. O segundo risco é a intervenção regulatória de governos. Podem não conseguir banir o Bitcoin, mas podem tornar a sua vida muito mais difícil. Podem proibir bancos de lidar com exchanges de cripto, tributar pesadamente as suas transações, a criminalizar a posse. A China fez-lo em 2021, a Índia ameaçou fazê-lo repetidamente. O risco regulatório é real e não deve ser subestimado. O terceiro risco, o dilema do ganhador. Este é muito subtil. Se o Bitcoin se tornar reserva de valor dominante, quem possui muito Bitcoin terá um poder desproporcional. A distribuição inicial foi extremamente desigual. Cerca de 2% dos interesses possuem mais de 90% dos Bitcoins. Isto levanta questões éticas sobre a justiça da distribuição do Bitcoin inicial. O livro A Revolução das Criptomoedas responde a esta crítica. O sistema atual não é mais justo. A diferença é que o Bitcoin, as regras são conhecidas por todos desde o início. É uma defesa válida, mas não resolve o problema. Quarto risco, ameaças tecnológicas. A computação quântica, quando amadurecer, poderá quebrar a criptografia de chave pública que protege o Bitcoin. A comunidade está ciente e a trabalhar em soluções pós-quânticas, mas o risco existe. O Bitcoin não é apenas uma moeda, é uma experiência econômica em tempo real, envolvendo milhões de participantes sem controle central, com regras transparentes e imutáveis. Nunca antes na história da humanidade tivemos um sistema monetário onde qualquer pessoa pode ver em tempo real a oferta total, a taxa de criação de novas unidades e cada transação alguma vez feita. É um nível de transparência que torna os bancos centrais atuais parecem câmaras escuras medievais. Aqui vai uma projeção ousada. Se o Bitcoin se tornar uma rede de pagamento global generalizada, uma única unidade poderá valer o equivalente a $100 milhões. É uma previsão para décadas, talvez séculos, mas a direção é clara: a escassez programada, efeito de rede, resistência à censura. Na próxima aula vamos mudar de perspectiva, vamos deixar de olhar para os pontos fortes do Bitcoin e vamos encontrar-nos com os seus pontos fracos. Infelizmente nenhuma tecnologia é perfeita e o Bitcoin tem falhas profundas que podem impedir o seu sucesso. Vamos falar de escalabilidade, consumo energético e volatilidade. Vamos falar do lado negro da força. Até lá, fiquem com esta ideia. O Bitcoin não vos pede para acreditarem, pede para vocês verificarem. A blockchain está aberta, os números estão à vista, a escassez é real. O resto é convicção informada.